Manual Administrativo do Clube de Aventureiros, capítulo 12, Os Direitos Legais da Criança. 12.1 A Declaração Internacional dos Direitos da Criança. No dia 20 de novembro de 1959, por aprovação unânime, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração dos Direitos da Criança. Condensada em 10 princípios cuidadosamente elaborados e redigidos, a Declaração afirma os direitos da criança à proteção especial e a que lhe sejam propiciadas oportunidades e facilidades capazes de permitir o seu desenvolvimento de modo sadio e normal e em condições de liberdade e dignidade. O seu direito a um nome e a uma nacionalidade a partir do nascimento, a gozar os benefícios da previdência social, inclusive alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequadas. No caso de crianças portadoras de deficiência ou incapacitadas, o direito a receber o tratamento, a educação e os cuidados especiais exigidos por sua condição peculiar, a criar-se num ambiente de afeto e segurança e, sempre que possível, sob os cuidados e a responsabilidade dos pais a receber educação, a figurar entre os primeiros a receber proteção e socorro, em caso de calamidade pública, a proteção contra todas as formas de negligência, crueldade e exploração, e a proteção contra todos os atos que possam dar lugar a qualquer forma de discriminação. Finalmente, a declaração frisa que a criança deve criar-se num ambiente de compreensão, de tolerância, de amizade entre os povos, de paz e de fraternidade universal. Princípio 1. A criança gozará todos os direitos enunciados nesta declaração. Todas as crianças, absolutamente, sem qualquer exceção, serão credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição, quer sua ou de sua família. Princípio 2. A criança gozará proteção especial e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade. Na instituição de leis, visando este objetivo, levar-se-ão em conta, sobretudo, os melhores interesses da criança. Princípio 3. Desde o nascimento, toda criança terá direito a um nome e a uma nacionalidade. Princípio 4. A criança gozará os benefícios da previdência social. Terá direito a crescer e criar-se com saúde. Para isto, tanto a criança como a mãe serão proporcionados cuidados e proteção especiais, inclusive adequados cuidados pré- e pós-natais. A criança terá direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequadas. Princípio 5. A criança incapacitada física, mental ou socialmente serão proporcionados o tratamento, a educação e os cuidados especiais exigidos pela sua condição peculiar. Princípio 6. Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa de amor e compreensão. Criar-se-á, sempre que possível, aos cuidados e sob a responsabilidade dos pais e, em qualquer hipótese, num ambiente de afeto e de segurança moral e material. Salvo circunstâncias excepcionais, a criança de tenra idade não será apartada da mãe. À sociedade e às autoridades públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais às crianças sem família, e aquelas que carecem de meios adequados de subsistência, é desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. Princípio 7. A criança terá direito a receber educação, que será gratuita e compulsória, pelo menos no grau primário. Ser-lhe-á propiciada uma educação capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la em condições de iguais oportunidades, desenvolver as suas aptidões
sua capacidade de emitir juízo e seu senso de responsabilidade moral e social e a tornar-se um membro útil da sociedade. Os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e orientação. Esta responsabilidade cabe em primeiro lugar aos pais. A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação. A sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito. Princípio 8. A criança figurará em quaisquer circunstâncias entre os primeiros a receber proteção e socorro. Princípio 9. A criança gozará a proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e exploração. Não será jamais objeto de tráfico sob qualquer forma. Não será permitido à criança empregar-se antes da idade mínima conveniente. De nenhuma forma será levada a ou ser-lhe-á permitido empenhar-se em qualquer ocupação ou emprego que lhe prejudique a saúde ou a educação, ou que interfira em seu desenvolvimento físico, mental ou moral. Princípio 10. A criança gozará a proteção contra atos que possam suscitar discriminação racial, religiosa ou de qualquer outra natureza. Criar-se-á num ambiente de compreensão, tolerância, amizade entre os povos, paz e de fraternidade universal, e em plena consciência que seu esforço e aptidão devem ser postos a serviço de seus semelhantes. 12.2 Estatuto da Criança e do Adolescente. Conhecer a lei é uma necessidade, especialmente para quem convive com as crianças, seus pais e parentes, tendo a oportunidade de orientá-los em seus interesses, muitas vezes respaldados pela lei, mas totalmente ignorados pela prática diária da vida moderna. Os trechos do Estatuto da Criança e do Adolescente que não têm grande sintonia ou relevância para o trabalho específico com aventureiros foram suprimidos. São apresentados apenas alguns pontos importantes para você. Dentro de suas possibilidades, gaste um tempo para lê-lo por completo. Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. A redação foi atualizada em 2019. Título 1. Das disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Artigo 2. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 3. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Artigo 4. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Artigo 5. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais.
Artigo 6. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. Artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Artigo 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em sofrimento físico ou lesão. E 2. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que a. humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. 1. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 4. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. E 5. Advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. Título 3 da Prevenção. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Artigo 70-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações: 1.
A promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos. 2. A integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 3. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de saúde, educação e assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente para o desenvolvimento das competências necessárias à prevenção, identificação de evidências, ao diagnóstico e ao enfrentamento de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente. 4. O apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra a criança e o adolescente. 5. A inclusão nas políticas públicas de ações que visem a garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal e de atividades junto aos pais e responsáveis, com o objetivo de promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação sobre alternativas ao uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante no processo educativo. 6. A promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Parágrafo único. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Artigo 70b. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas a que se refere o artigo 71, dentre outras, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes. Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata este artigo as pessoas encarregadas por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação do cuidado, assistência ou guarda de crianças e adolescentes punível na forma deste estatuto, o injustificado retardamento ou omissão culposos ou dolosos. Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos, e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 72. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. 73. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos desta lei. Capítulo 2 da Prevenção Especial. Seção 1. Da informação, cultura, lazer, esportes, diversão e espetáculos. Artigo 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendam, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Artigo 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Parágrafo único. As crianças menores de 10 anos
somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável. Artigo 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Artigo 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão exibir no invólucro informação sobre a natureza da obra e a faixa etária que se destinam. Artigo 78. As revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com a advertência de seu conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 80. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizam apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para a orientação do público. Seção 2. Dos produtos e serviços. Artigo 81. É proibida a venda a criança ou adolescente de armas, munições e explosivo, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida, revistas e publicações a que alude o artigo 78, bilhetes lotéricos e equivalentes. Artigo 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Seção 3. Da autorização para viajar. Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. A autorização não será exigida quando tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana, ou se a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado de acidente colateral maior até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco, ou de pessoa maior expressa autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Artigo 2. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Artigo 84. Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhada de ambos os pais ou responsável, ou viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Artigo 85. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior.